O Drama da Bretanha, capítulo 16, uma página de além-túmulo. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-la do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena, quando preso de novo é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 71. É muito próprio do obsessor refugiar-se longe do local das suas atividades depois dos desastres que provoca para o seu adversário. Tal a criança que comete uma diabrura e se esconde temerosa das consequências. Covarde, agindo oculta e sutilmente, prevalecendo-se das falhas e possibilidades que sua vítima oferece, muitas vezes até valendo-se de uma inadvertência, acobertado pela invisibilidade do seu estado imaterial, para cometer os mais torpes crimes contra o próximo. Ele, no entanto, frequentemente apavora-se com o que pratica e passa a temer as consequências dos próprios atos. Muitos deles apresentam o paradoxo de iniciarem a própria regeneração logo após o crime consumado, enchendo-se de remorsos e entrando em fase de sofrimentos morais indizíveis até a reencarnação, que para eles representa o alívio supremo, graças à trégua do esquecimento que traz, mas por onde se inicia então o programa dramático da expiação. Outros querem estar sós, escondidos, como se temessem represálias, e se refugiam nas montanhas em cavernas solitárias, em locais agrestes e até nas igrejas onde supõem obter defesa e proteção contra o que quer que, de contrário a eles, venha a dar-se. Todavia, a solidão prolongada atemoriza-os, enerva-os, e eles acabam procurando a sociedade a que pertencem. Isto é, as correntes obsessoras que infestam a terra como as baixas regiões do invisível. Casos há em que tais sejam os crimes praticados por um obsessor, não será ele aceito como integrante de um grupo composto de entidades menos maldosas do que ele. De outras vezes, ele se aterroriza, pois sabe que mais tarde ou mais cedo será escravizado por alguma falange forte, que dele exigirá obediência cega e atos desprezíveis de maldade generalizada. Por isso o obsessor é, antes de mais nada, um grande sofredor, carecedor do amparo de nossas preces, pois que se este infeliz decaiu a tal ponto, foi porque a revolta o impeliu ao ódio vingativo contra ofensas graves recebidas. As lutas, pois, no além-túmulo, são virulentas, mas ainda que na terra, pois também aí existem a traição, o ardil pecaminoso, a delação, o assalto, a hipocrisia, a intriga, a infâmia, enfim, todas as torpezas praticadas com maior intensidade ainda do que nas sociedades terrenas. Ora, atirando sua vítima ao abismo, o obsessor Arnaud Numies não mais a viu. Seu fito supremo era apoderar-se de Andréia, requintar a vingança implacável, torturando-a com os suplícios comuns nas regiões de trevas que ele bem conhecia. Mas não a viu mais. Nem mesmo seu corpo, batido pelas ondas, atacado pelos peixes, ele logrou encontrar. Desapontado, retirou-se intentando visitar Arthur, a quem amava e a quem sabia ser a reencarnação de seu sempre amado filho adotivo do século XVI, Luís de Narbonne, e do seu não menos amado legítimo filho Henri Numieres, no século XVII.
A presença de um obsessor em um recinto doméstico afeta a vida dos seus moradores, mesmo que ele não deseje molestar ninguém em particular. Suas vibrações poluídas pela inferioridade dos sentimentos, seus pensamentos contaminados pelo desamor, agem como cáusticos sobre as vibrações dos moradores, e daí os maléficos verificados que podem causar longa série de distúrbios, desde a desavença entre os familiares, a angústia e a depressão nervosa, até doença grave, o crime e o suicídio. Visitando, pois, Arthur, encontrou-o sob verdadeiro acesso de loucura, estado que se prenunciava desde a véspera, quando já vinha ele sofrendo distúrbios nervosos pronunciados. Arthur, que ouvira o dramático alarme em todo o palácio, ocasionado pelo suicídio da prima, agora chamava por ela em gritos alucinantes, sem se poder levantar do leito para atingir a cadeira e sair. Aturdidos pelo horror da catástrofe, esqueceram-no estendido sobre o leito. Ali ele gemeu, chorou, clamou, blasfemou, implorou a compaixão de Deus e dos homens. Ali, estando sozinho, sobrevieram as terríveis convulsões epilépticas, agravadas com a presença daquela entidade inferior, que em verdade o amava, mas não possuía condições morais de socorrer quem quer que fosse. E finalmente dormiu, prostrado como morto. Vendo quanto mal a morte de Andréia fizera ao filho querido Arnaud Lumières, afastou-se contrafeito e deixou o palácio. Demandou então a velha região flamenga, onde possuíra a próspera quinta e fora feliz com sua mulher e seu filho. Bem transformada, encontrou ele aquela herdade que tão próspera fora no século XVII. Lá se deixou ficar, na mesma terra que fora sua, apegado ao passado, terra que agora pertencia a outrem, vagando pelas igrejas onde outrora rezara devotadamente, temendo que as maltas obsessoras o descobrissem e se apossassem dele. Visitando o castelo dos senhores de Stainsburgo, de quem fora feudatário, ajoelhando-se, banhando em lágrimas, no local onde encontrara o corpo dilacerado do seu filho, que se matara pelo amor de uma mulher, despenhando-se de uma montanha de granito. Oh, aquela mesma mulher que ele acabara de precipitar em outro abismo, a qual agora disfarçara-se sob o nome de Andréia, com outras roupagens carnais. Era um sofredor inconsolável, um desgraçado revel a quem o ódio perdera. Entretanto, Arnaud Lumières não era propriamente mau. Fora homem honesto, amigo da família, trabalhador, prestimoso, cumpridor dos próprios deveres, não obstante seu caráter enérgico e orgulhoso, perdidamente apaixonado pelo filho. Apenas odiara a esposa deste, depois de tê-la amado como a uma filha, e ter confiado nela, pois sua traição e adultério levaram seu filho ao suicídio. A ninguém mais, porém, seria capaz de odiar, de trair e fazer mal, e por isso a misericórdia de Deus bem cedo o socorreu. Deixemo-lo, contudo, refugiado em sua antiga aldeia natal, sofredor e desolado, e voltemos a Saint-Omer, a fim de nos inteirarmos dos acontecimentos que ali se desenrolaram. Como era natural, toda a aldeia de Saint-Omer e também a de Saint-Patrice, propriedade de Marcos de Villiers, sofreram o impacto do suicídio de Andréia. O escândalo foi grande e 1000 versões foram levantadas para explicar o gesto da jovem, que nas vésperas do casamento se atirara voluntariamente ao mar. Enquanto se comentava o ocorrido, porém, os aldeões e camponeses contratados por Marcos e pelo senhor de Guzmán punham-se em ação para encontrar o corpo de Mademoiselle na mesma tarde do dia fatídico. Mas foi em vão. Barcos, sondas, mergulhos, tudo foi posto em ação por aqueles e também pelos técnicos do mar, que de longe foram chamados para a ingrata tentativa. O local era difícil, encrespado de pedras, as águas agitadas,
tornando assaz penoso o trabalho dos esforçados devassadores. Alguns poucos dias depois, no entanto, após uma grande vazante local, viu-se o frágil corpo daquela que fora a formosa Andréia engaçalhado entre as pedras. Foi então fácil a recuperação, porque o oceano não quisera guardar o corpo que o procurara por meio de um crime. E os funerais foram realizados no mausoléu dos de Guzmán d'Albert, com simplicidade e muitas lágrimas. Mas Andréia de Guzmán não morrera, porque a alma é eterna e sobrevive ao despedaçamento do corpo material. Se o seu envoltório físico fora dilacerado, mutilado, aniquilado pela força das águas de encontro às pedras, precisamente no dia em que se foi sepultado, começou ela a voltar a si da longa anestesia que desde antes o desastre sofrera. Ao se despenhar no abismo, levada por seu obsessor, ela como que tomou consciência de si mesma e, num instante supremo, entreviu o que acontecia. Viu-se em seguida dolorosamente contundida pelas águas e um colapso atingiu-a, entorpecendo suas faculdades de raciocínio. Ela como que desfaleceu, rudemente traumatizada, permanecendo em estado de choque, como se o coma da agonia tolhesse suas sensibilidades. Assim permaneceu longo tempo, sem poder distinguir-se se se passaram horas, minutos ou séculos. Pouco a pouco, porém, começou a entrever vagamente que uma grande desgraça a atingira. Angústias mortais a oprimiam, o medo, o horror afligiam-lhe o coração. No entanto, ela não podia refletir que desgraça era essa e por que tanto desespero a acabrunhava. Dores atrozes se espalhavam agora por seu corpo, como se os seus ossos estivessem fraturados e suas carnes dilaceradas. Sentia-se envolvida pelas águas, afogando-se, asfixiada, e debatia-se procurando salvamento, mas não era capaz de abrir os olhos para reconhecer em que local se encontrava. Noite escura rodeava e o horror, o medo daquela terrificante solidão começaram a excitá-la. No entanto, como num pesadelo, via a imensidão das águas, ouvia o rugido do mar, sentia as ondas castigarem seu corpo, mas não compreendia por que tudo isso via e sentia-se apavorada ante aquele estado em que se submergira em sua razão. Pouco a pouco, desenhou-se em suas recordações o seu lar, e nele viu-se vivendo desde pequenina. O abandono em que a deixava sua mãe, entregando-a desde tenra idade às amas e preceptoras mercenárias que a criaram, e deixando-a sofrer a nostalgia dos afagos maternos que não encheram seu coração de criança. Reviu seu pai, sempre preocupado com 1000 assuntos, sem jamais prestar atenção a ela, senão para censurá-la. Reviu o seu deficiente aprendizado escolar, os professores exigentes, suas dificuldades em assimilar as lições, atormentada sempre por aquela presença inimiga, e os castigos recebidos pelas baixas notas obtidas nos exames. Depois o refrigério do amor tão santo de Alexis e de Arthur, que a queriam com a devoção religiosa. Victor, o irmão terno e generoso, o pai que em verdade ela conhecia e que tudo tentara para aliviar seus sofrimentos, mas com quem pouco pudera conviver, dado que ele se fora para o Oriente, quando ela ainda não podia perceber as coisas da vida. Que remorso agora por não ter se esforçado por atendê-lo, curvando-se aos seus conselhos. E Marcos? E o drama do seu pecado, a traição a Alex, a desonra, a vergonha, o filho que ela trazia em si, a própria vida para sempre infelicitada, e tudo isso somando-se ao afogamento, ao horror das trevas entre as vagas. Sentia ao redor de si, como que disperso pelo ar, como que dentro do seu ser, mas em verdade, nos refolhos da sua consciência, um choro lamentoso de criança recém-nascida. Julgava a criança ao seu lado, afogando-se com ela.
Uma ternura infinita levava a compadecer-se desta frágil criaturinha que com ela sofria, e então debatia-se intentando salvá-la. Mas, se dirigia à direita, procurando-a, os tristes lamentos se repetiam à esquerda. Se dirigia à esquerda, eles se alongavam pelas ondas afora. Ela então estendia os braços no auge da aflição, reconhecia que aquele choro era o da criança que ela trazia em si, o seu filho, o filho de Marcos de Villiers, e então gritava, repetindo desesperadamente: meu filho, é meu filho que se afoga, socorro, socorro para meu filho. Marcos, por piedade, salva o meu filho, salva o nosso filho. Era um pesadelo que passava por sua mente em detalhes aflitivos, a revelia dela própria, panorama sinistro que dela não encobria a menor particularidade ocorrida em sua vida. Pesadelo que tinha por termo a queda no abismo com o gargalhar do inimigo atroz que acompanhara desde sempre. Viu depois, por entre nuvens negras que lhe toldavam o raciocínio, que era levantada das águas que a sufocavam. Voltou ao palácio sem saber como, e sempre por entre brumas negras, tolhida por um entorpecimento que a transformava num autômato. Reviu o lar paterno, o qual abandonara para seguir o seu irresistível inimigo, que a chamara até as ribanceiras do mar. Notou que Arthur encontrava-se enfermo entre a vida e a morte, vítima de um choque nervoso que ameaçava enlouquecê-lo. Viu luto, choro, dores, sem compreender por que os via. Sua mãe enferma aguardando o leito. Victor acabrunhado, indo e vindo para atender a um e a outro. Os visitantes consternados, alguns banhados em lágrimas de decepção. Alexis, enfermo, solitário em seus aposentos. Tudo isso por entre um sonho indecifrável e angustiante, a que se desejaria furtar, mas para fugir ao qual não possuía vontade nem forças, nem liberdade. Era um ser traumatizado, aniquilado, cujas vibrações dilaceradas pelo suicídio levariam ainda muito tempo a se reorganizarem. E assim, como sonhando em pesadelo, indagava de um e de outro, balbuciando arrastadamente num esforço mental, atordoado, sem, no entanto, lograr a resposta. O que aconteceu aqui? Por que luto, choro, desespero? Mas o oceano a atraía e ela afastou-se. Outra vez, eis as impressões das ondas envolvendo-a, arrastando-a para o largo, a asfixia, desesperando-a sem matá-la, os ossos partidos, os tristes lamentos do pobre recém-nascido, os peixes vorazes mutilando seu belo corpo, o horror da agonia sem fim, perpetuando em sua mente, desequilibrada pelo trauma do perispírito, as dolorosas sensações sofridas no decorrer do seu tormentoso drama. Ligada ao corpo por liames vitais e magnéticos que se demoram a romper no ato do suicídio, sua mente espiritual captou e registrou no seu corpo perispiritual todos os embates sofridos pelo corpo físico ocasionados pelo suicídio. Não tinha serenidade nem força mental para raciocinar e compreender o que em verdade se passava. Se estava no mar, jogada daqui para ali pelas ondas mais fortes, também estava no lar, tentando falar a um e a outro, rodeada de sombras e nuvens espessas que a cegavam. E até em Sã Patrícia ela se viu certa vez. Marcos chorava, a sós em seu quarto, e muito admirada compreendeu que ele murmurava: meu Deus, perdoai-me, fui um infame, desgracei a vida de uma criatura inocente. Ela preferiu morrer a unir-se a mim e ser mãe do meu filho. Perdoai-me, Pai. E assim ficou Andréia de Guzmán durante muito tempo, vencida pelo torpor do choque perispiritual, debatendo-se em confusão, sofrendo, mas não reconhecendo seu verdadeiro estado espiritual.
Como em vida carnal não se dedicar à oração a Deus, elevação mental que favorecesse a iluminação interior da alma, também não soube orar e procurar Deus, a fim de suplicar socorro para seu deplorável estado, uma vez desencarnada. Entretanto, grande benefício adviera para sua desgraçada situação. Seu obsessor retirara-se, uma vez consumado o delito. Ela não fora tragada pelas correntes malévolas de espíritos turbulentos que escravizam muitas vezes aqueles que se deixam vencer pelos maus atos praticados durante o estado físico material. Havia em seu caso uma grande atenuante. Ela fora arrastada ao suicídio por um obsessor que a dominara. Por si só, ela não se atiraria ao desespero, apesar do muito que sofrera. No entanto, havia também uma grande agravante. Andréia ia ser mãe. Ainda assim, a responsabilidade maior era do obsessor. Ele cometera, portanto, 2 crimes. As preces de Victor e de Alexis eram o sustentáculo que mantinha Andréia fora de possibilidades dos ataques pérfidos do mundo invisível. Seus amigos espirituais estavam vigilantes, à espera do momento oportuno para socorrê-la melhor. Ela sofria apenas o trauma inevitável que acompanha o despreendimento do espírito pela violência de um suicídio. Assim é o suicídio, ainda quando atenuado por uma ação obsessora. E tal como é, temos de aceitá-lo ou evitá-lo para não sofrermos suas amargas consequências.